Fala, turminha! Sejam bem-vindos para a continuidade do nosso bloco 6, último bloco sobre a Constituição Federal, disciplina de Administração Pública para a Prova de Soldado da PM do Estado de São Paulo. Um conteúdo muito importante que, sem dúvidas, vai ser cobrado na sua prova, em especial essa parte, atinente aqui ao artigo 144 da Constituição Federal. Então, já uma característica muito importante, a segurança pública é um serviço público que é exclusivo do Estado. O particular, pessoa jurídica ou pessoa física, muito embora possa prestar serviços de segurança e vigilância patrimonial, não é em vias públicas, é em espaços privados, porque nas vias públicas, o serviço de segurança pública, ele é dever do Estado, ou seja, pense nisso, é um serviço público exclusivo, direito, mas responsabilidade de todos. E é exercido para a preservação da ordem pública, ou seja, tem um caráter preventivo, da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio. Quando nós pensamos em incolumidade das pessoas, é a não maculação. A partícula in significa não. Então, é a não lesão a que as pessoas têm como direito e o seu patrimônio também, através dos seguintes órgãos. Olha só, o Sistema Nacional de Segurança Pública é composto por esses órgãos: Polícia Federal, Rodoviária Federal, Ferroviária Federal, Polícia Civil, Polícia Militar e Corpos de Bombeiros Militares. Olha, se você observar, você vai perceber que as guardas municipais têm previsão constitucional no artigo 144 da Constituição, mas não nos incisos que trata sobre os órgãos da segurança pública. O primeiro ponto que eu tenho que falar, quando eu falo em órgãos da segurança pública, você tem que entender que esses órgãos estão vinculados à hierarquia estatal, fazem parte da administração direta, estão submetidos a um regime de hierarquia para com o ente do poder executivo da qual eles pertencem. Se for Polícia Militar, está subordinado ao governador do estado. Se for Polícia Federal, está subordinado ao Ministério da Justiça, que por sua vez está subordinado ao Presidente da República. Se for Polícia Rodoviária Federal ou Ferroviária Federal, também ao Presidente da República, ao Ministério da Justiça. E sendo Polícia Civil ou Bombeiro Militar, a governador do estado ou do Distrito Federal, tá certo? E sendo o órgão, é a administração direta. Ou seja, esses órgãos não podem se constituir mediante uma estrutura de descentralização, por meio de autarquias, por meio de empresa pública, por meio de fundação, beleza? E aí eu falo para vocês, trago aqui com muita importância, a gente já vai falar aqui sobre as guardas municipais, para tirar essa dúvida, muito embora o Supremo Tribunal Federal tenha reconhecido a atribuição da Guarda Municipal para realizar atividades de lavratura, de notificação de trânsito, fiscalização de trânsito, e existe até inclusive o Estatuto das Guardas Municipais, reconhecendo algumas especificações sobre o poder de polícia. Eles não constituem, as guardas municipais não constituem o sistema constitucional dos órgãos de segurança pública, visto que, conforme a Constituição, as guardas municipais têm a organização e funcionamento apenas para a segurança pública, apenas para a proteção de bens, serviços e instalações da municipalidade. Bens, serviços e instalações. Aí pode vir alguém e dizer que os cidadãos do município são bens da municipalidade. Olha só, eu não sou um poste, ou um veículo oficial, de forma alguma. Quando a gente fala em bens, pode-se falar na prefeitura, que é um bem imóvel, pode-se falar num veículo oficial, que é um bem imóvel. Serviço, por exemplo, de Uberlândia, da Companhia de Abastecimento de Água
e esgoto demais, se eu não me engano. E as instalações, que são as instalações físicas. É essa a destinação constitucional das guardas municipais. Muito embora hoje se tenha reconhecido um papel muito importante das guardas municipais, principalmente em municípios como do interior de São Paulo, onde em alguns casos a Polícia Militar não consegue dar guarida à preservação da ordem pública e já se transformou numa realidade social, a atuação brilhante das guardas municipais como mecanismos de segurança pública eficientes no combate e na preservação em relação à ordem pública, tá certo? Longe de nós diminuirmos o trabalho desses profissionais, apenas sobre um cunho constitucional eles não compõem o sistema de segurança pública e a destinação é para a preservação de bens, serviços e instalações. Tá certo? Vamos para as atribuições desses órgãos de segurança pública. Quais são? Olha só, são 6 órgãos de segurança pública. Polícia Federal, vamos de cima para baixo. Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícia Civil, Polícia Militar e Bombeiro Militar. Beleza? PF, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, PM, BM e PC. Quais são as atribuições da Polícia Federal? A Polícia Federal, instituída por lei como órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se a apurar as infrações penais contra, ou seja, as funções da Polícia Federal é função de autoridade de polícia judiciária, é função de polícia judiciária. Né? Não é uma função de preservação da ordem pública via de regra. A função principal dela é apurar determinadas infrações penais. E infrações penais específicas. Quais são? Ordem política, ordem social, ou em detrimento de bens, serviços e interesses da União, de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, assim como outras infrações cuja prática tenha repercussão interestadual ou internacional e exija repressão uniforme, segundo dispuser em lei. Primeiro ponto que eu quero comentar aqui com vocês. Nós não precisaremos saber quais são essas infrações. Nós temos crimes contra a ordem política, né? Crimes contra a ordem social, nós temos crimes contra a ordem financeira, e essas infrações são de competência para a apuração da Polícia Federal. Então a atribuição da Polícia Federal ela é bem específica, ela é bem direcionada. E também quando o crime, né, afetar bens, serviços e interesses da União, né, do órgão, da entidade União, ou então das entidades da administração indiretas denominadas autarquias e empresas públicas. Olha só, você viu aqui falando sobre as sociedades de economia mistas? Não é mesmo? Então vou te dar um exemplo bem claro. Se você é policial militar e você se depara com uma explosão de caixa eletrônico e essa explosão foi de um banco público, né, um banco do Estado, que é uma empresa pública. Você tem que acionar o perito de qual polícia? Polícia Federal. A explosão foi de um caixa eletrônico de um banco, né, de um banco do Estado, que é uma sociedade de economia mista. Você vai acionar um perito de qual entidade? Da Polícia Civil. Por quê? A apuração nesse caso, a não ser que tenha, né, uma repercussão interestadual ou internacional e exige uma repressão uniforme, segundo dispuser em lei, e a gente tem uma lei que regula isso, vai ser do órgão Polícia Civil, beleza? Até porque a gente vai observar que as atribuições da Polícia Civil são residuais. Tudo aquilo que não for atribuição da Polícia Federal vai ser atribuição da Polícia Civil. E um detalhe muito importante, nós não podemos vincular a atribuição da Polícia Federal de investigar crimes com a competência da Justiça Federal para julgar esses crimes. Muitas infrações penais que são de atribuição, de investigação da Polícia Federal, a competência permanecerá na Justiça Comum Estadual para o processamento e o julgamento. Às vezes um tráfico que é de investigação
da Polícia Federal vai ser processado e julgado na Justiça Estadual. Por quê? Porque os elementos de prova, as tecnologias da informação vão requerer uma robustez de produção de provas que às vezes naquele local, naquele estado ou para o interesse da União requer uma apuração mais minuciosa, de maior qualidade, entenderam? Então não vinculem processamento e julgamento da Justiça com a atribuição de investigar. Tranquilo? Então, basicamente, investigação, Polícia Judiciária da União, a Polícia Federal, tem uma característica mais de investigação, de apuração. Mas tem a atribuição de polícia preventiva, de patrulhamento, tem também. Olha aqui, ó, prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o contrabando e descaminho, sem prejuízo da ação fazendária e de outros órgãos públicos, na respectiva área de competência. Ou seja, por mais que seja atribuição da Polícia Federal prevenir, né, e reprimir o tráfico ilícito de drogas, contrabando e descaminho, né, em especial nas fronteiras, isso não desonera, isso não prejudica a competência de outros órgãos públicos na respectiva área de atuação, em especial os órgãos de atuação fazendária, que também verificam as questões referentes principalmente ao descaminho, né, a iridir, por exemplo, questões atinentes ao pagamento de tributo, beleza? Exercer as funções de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras. Então, o patrulhamento, né, relativo à polícia marítima, polícia aeroportuária e polícia de fronteiras pode cair na sua prova, né, que seria função das Forças Armadas. Para a sua prova aqui, né, do CFSD da PM de São Paulo, nem cai nada relativo às Forças Armadas. Então, você pode marcar sem medo de errar. Polícia de fronteiras, polícia marítima, aeroportuária, o patrulhamento, as funções de polícia é Polícia Federal. Marque sem medo de errar, beleza? Exercer com exclusividade as funções de Polícia Judiciária da União. Então, se for exercer função de Polícia Judiciária da União, é a Polícia Federal. Lembrando também, pessoal, que no contexto da Polícia do Senado, Polícia da Câmara, os crimes que ocorrerem no âmbito do Congresso Nacional, dentro da Câmara, dentro do Senado, serão da atribuição dessas polícias. A Polícia do Senado, a Polícia da Câmara possuem a atribuição de investigar os crimes que ocorrerem no interior dos seus recintos. É uma forma de exclusão da atribuição da Polícia Federal, beleza? O inquérito rola lá dentro mesmo. A Polícia Rodoviária Federal, órgão permanente organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se na forma da lei ao patrulhamento ostensivo das rodovias federais. O que é um órgão permanente? Ele não tem data, né, para finalização. É um órgão que foi criado com o intuito de durar de forma permanente. Por que organizado e mantido da União? Porque ele não foi criado para gerar lucro. Ele não foi criado para gerar recursos financeiros. Ele foi criado para prestar serviço de segurança pública. E é atribuição da União fornecer os recursos materiais e econômicos e humanos para que esse órgão preste um serviço público de segurança pública no que tange ao patrulhamento ostensivo das rodovias federais. Por que estruturado em carreira? Os cargos na Polícia Rodoviária Federal, assim como na Polícia Federal também, não é carreira única. Não existe um cargo só de agente da Polícia Federal. Existe o cargo e existem as classes. Você, à medida com que passa o tempo, você vai subindo dentro da classe e passando para agente 1, agente 2, agente 3, agente especial e assim por diante. Beleza? A Polícia Ferroviária Federal, órgão permanente organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se na forma da lei ao patrulhamento ostensivo das ferrovias federais. Olha só, um erro que eu não quero que você cometa na sua prova e que você tem que ter muito cuidado é não confundir. Às vezes na prova o examinador vai colocar a Polícia Rodoviária Federal, órgão permanente mantido pela União, estruturado em carreira, destina-se ao patrulhamento das ferrovias federais. Eu não falei PRF, Polícia Rodoviária Federal? É rodovias, não ferrovias. E se você estiver cansado, estressado na hora da sua prova, não treinou questões, não errou, essa é a hora de errar, essa é a hora de entrar lá no site de questões que você assina, né? E tem que assinar, tem que fazer uma assinatura e responder muitas questões e errar agora e aprender que às vezes você comete um erro de ler ou não e se confundir. Lembra que na aula passada eu falei uma palavrinha errada porque eu li rápido? Então é hora de cometer esses erros agora e se aperfeiçoar.
beleza? Para que na prova você não erre. Por isso que é importante também, durante a prova, você beber bastante água, sair um pouquinho para ir no banheiro, para esfriar a cabeça e voltar na prova refrigerado, tranquilo, e ler aquela questão que às vezes você está em dúvida, terminou uma prova, já não marca no gabarito direto, faz uma releitura da prova de novo. Leu a questão, não marca direto não. Analisa as alternativas, identifica os erros. Você está querendo marcar a alternativa como certa? Marca as erradas. É a certa que você tem que marcar? Vai por anulação. Marca as alternativas erradas primeiro até você chegar na certa por anulação. E analisa alternativa por alternativa. Não pula não, não acha que você acertou a certa e você já pula para outra questão não. Analisa todas as alternativas, risca aquilo que está errado e coloca o que está certo. É um não que está ali, você marca, puxa e coloca não, não é sim, não é não. Beleza? É uma alternativa muito boa para você conseguir ter alta performance na sua prova. As polícias civis, dirigidas por delegado de polícia de carreira. O porquê delegado de polícia de carreira? Olha só. Até pouco tempo atrás, né, até 1980 e alguma coisa, o cargo de delegado de polícia, em alguns locais, eram exercidos por pessoas que não eram concursadas no cargo de delegado. Sargento da polícia, tenente de polícia. Então, o que a Constituição estabeleceu? Não é mais possível que alguém seja delegado ad hoc. O que é ad hoc? Para o momento. Né? A palavra ad hoc é para o ato, significa para o ato em latim. Então, eu não posso simplesmente pegar alguém e colocar, ele é delegado ad hoc. Escrivão eu posso, se não tiver escrivão, posso pegar uma pessoa, colocar ela como escrivão ad hoc e acabou, morreu. Para o ato. Mas delegado não. A função de delegado só pode ser exercida por delegado de carreira, aprovado em concurso público de provas e títulos. Beleza? Então, continuando. Incumbem, ressalvada a competência da União, ou seja, tudo aquilo que não for competência da União será competência da Polícia Civil. Por isso que se fala em competência residual. As funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares. Aí na sua prova como é que cai? Inclusive as militares. Por que não as militares, pessoal? Porque ocorrendo um crime militar, a competência para apuração será, conforme o caso, se for um crime militar federal, das Forças Armadas, né, do Exército, Marinha, Aeronáutica, e se for um crime militar estadual, ou do Bombeiro, ou da Polícia Militar. Crime militar não se mistura. Ah, professor, qual que é o conceito de crime militar? Não interessa. A sua prova não vai cobrar isso. Não cai direito militar na sua prova da PM de São Paulo. Você só tem que saber. Não compete, em hipótese alguma, a Polícia Civil, para a sua prova, a apuração de crimes militares. Para a sua prova, é isso que você tem que marcar. Então, vai cair lá, inclusive as infrações militares. E eu já vi várias questões assim. Vai estar errado, exceto as infrações militares. As polícias militares cabem a polícia ostensiva, a preservação da ordem pública. Aos corpos de bombeiros, além das atribuições definidas em lei, incumbe a execução de atividades de defesa civil. Salvamento, resgate, combate a incêndio. As polícias militares e os bombeiros, forças auxiliares e reserva do Exército. Na sua prova vai estar escrito assim, Força Auxiliar e Reserva das Forças Armadas. Errado. Força Auxiliar e Reserva do Exército. Não é Marinha, não é Aeronáutica, não é Forças Armadas. É Exército. Beleza? Subordinam-se juntamente com as polícias civis aos governadores do Estado, do Distrito Federal e dos territórios. Então lembre disso da sua prova. PM e BM se subordina ao governador do respectivo Estado, do DF ou do território federal. Tranquilo? A lei disciplinará a organização e o funcionamento dos órgãos responsáveis pela segurança pública, de maneira a garantir a eficiência de suas atividades. Como eu disse para vocês, a Constituição, em alguns momentos, traz disposições gerais, determinando que a lei venha regulando as previsões gerais de forma bem mais especificada. Já falamos sobre o parágrafo 8º. A remuneração dos servidores policiais e integrantes dos órgãos relacionados nesse artigo será fixada na forma do parágrafo 4º do artigo 39. O que é isso? A Constituição só está falando o seguinte, é verdade do pagar por vencimento. Servidor policial, integrante do sistema de segurança pública, tem que receber subsídio. O que é subsídio? É uma forma de pagamento que a gente dá para servidores que trabalham em determinados setores, que exercem determinados cargos. Aí ele não pode ser dado nenhuma parcela indenizatória. Seria isso. Então, os servidores policiais têm que receber mediante subsídio. É só isso, beleza?
Emenda relativamente nova de 2014, a segurança viária, ou seja, a segurança da via. Isso aqui não tem a ver com aves não, viu? Não é galinha não, é segurança da via. Exercida para a preservação da ordem pública, preservar a ordem e a não maculação das pessoas e do patrimônio, né? Compreende educação, engenharia, fiscalização de trânsito, além de outras atividades previstas em lei, que assegure ao cidadão o direito à mobilidade urbana eficiente. Compete aos estados, compete no âmbito dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, respectivos órgãos ou entidades executivos e seus agentes de trânsito estruturados em carreira na forma da lei. Aqui basicamente está dizendo no que se compete, né, a ideia de preservação da ordem pública e incolumidade das pessoas e do seu patrimônio no contexto da segurança viária. Compreende a educação, compreende a engenharia, fiscalização de trânsito e outras atividades que asseguram mobilidade urbana, né? E quem presta esse serviço? Nos estados, no Distrito Federal e nos municípios, os órgãos de trânsito, né, e as entidades executivas, sempre estruturado em carreira. Então, o município tem atribuições de educação de trânsito, de fiscalização, de engenharia. E no município, o guarda municipal, conforme o STF, pode executar muito bem essas atividades. Beleza? Nós finalizamos aqui o estudo da Constituição Federal para sua prova de soldado da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Em breve, né, continuaremos também com o conteúdo da Constituição do Estado de São Paulo. Muito obrigado pela sua audiência e até breve.